Oi, eu voltei. Como vocês estão? Estou com muita saudade de vocês. Vocês estão com saudade da tia Jennifer, da tia Yara? Eu tô com... Uai, tem alguém me ligando? Ih, gente, é a minha avó. Peraí só um pouquinho. Oi, vovó linda. Como que a senhora tá? A senhora tá bem? Ih, tá com fraqueza, com dor no olhinho. Ah, não, vó, tô com tanta saudade da senhora. Queria ir te dar uma apertadinha. Muitas saudades. Ah, a senhora quer que eu conte uma história pro primeiro C? É aquela história que a senhora gostava de contar pra mim quando eu era pequena? É, eu tenho certeza que eles vão amar, vó. Certeza mesmo. E a senhora tá ficando quietinha em casa, né? Tem que ficar quietinha, que logo, logo eu vou aí abraçar a senhora. Vou contar a história pra eles agora, pode deixar. Beijo, vó. Te amo. Tchau. Gente, era minha avó. Ela pediu pra eu contar pra vocês uma história muito legal que ela contava pra mim na minha infância, quando eu tinha idade de vocês. Essa história, ela chama Na Floresta dos Cinco Sentidos. Eu adorava, eu adoro essas histórias que tem na floresta. Vamos ver o que acontece na história. História de vó é sempre boa. Depois, quando a gente se encontrar, se abraçar, eu vou querer saber a história da vovó de vocês. Então, amigos, Na Floresta dos Cinco Sentidos. Vamos descobrir o que acontece nessa floresta. Então, vamos lá. Esse livro, ele é do Leonardo Mendes Cardoso. Vamos descobrir o que acontece nessa floresta. Nossa, que lindo! A floresta estava iluminada pelo sol. Era uma bela tarde perfeita para a reunião anual dos bichos. Durante essas reuniões, os animais se conheciam melhor e alguns bichos eram selecionados para se apresentar e mostrar aos outros algumas de suas características mais marcantes. Com isso, eles podiam observar suas diferenças e semelhanças e entender como era o funcionamento de cada um. Era o evento mais esperado do ano. Todos aprendiam muitas coisas e se divertiam. Olha só essa floresta que maravilhosa! Para a reunião daquele ano, 5 animais foram escolhidos para falar sobre cada um dos 5 sentidos. Mas o que são os 5 sentidos? Os 5 sentidos são capacidades que nos ajudam, assim como ajudam os animais das florestas, a evitar acidentes e a nos relacionar, perceber e interagir melhor com o ambiente em que vivemos. Eu fui o escolhido entre todos os macacos da floresta para ser o mestre da cerimônia. Talvez eu tenha sido selecionado porque eu sou mais bonito. Ou então porque chamo a atenção de todo mundo com o barulho que faço quando salto de galho em galho. Mas confesso que fiquei muito orgulhoso disso e me preparei bastante, buscando a maior quantidade de informações sobre o assunto que eu pude. Logo que cheguei com meu bando, peguei o microfone e fui pondo ordem na casa. Afinal, todos estavam muito ansiosos para ouvir o que os escolhidos daquele ano tinham a dizer. Senhoras e senhores, bichos da floresta, bem-vindos à nossa reunião anual. Estamos aqui reunidos para que alguns de nossos amigos nos falem sobre aquilo que a natureza lhes deu de especial, aquilo que mais se destaca neles. Em primeiro lugar, convido a Dona Águia a se apresentar. O que será que vai acontecer?
Todos aplaudiram quando a dona Águia subiu ao palco, montando sobre uma enorme pedra e coberto por um tapete de folhas e flores coloridas. Ela estava radiante com suas plumas em tons de cinza, branco e preto. Olha que linda a dona Águia! Obrigada, disse ela diante dos aplausos. Depois começou a falar. Fui presenteada com a perfeita visão. Meus olhos me dão um grande campo de visão e me ajudam a me manter viva. Com eles, posso enxergar bem longe e muito bem. É assim que consigo caçar o alimento que sustenta a mim e meus filhotes. Os bichos ficaram admirados com as palavras da águia, e enquanto ela descia do palco, elegante como sempre, todos prestavam atenção em seus olhos. Olha o olhão da águia! Os olhos são os responsáveis pela visão. Em nós humanos, eles são formados por diversas estruturas, como os cílios, a córnea, a pupila e a íris, por exemplo, cada uma com a sua função. Nós conseguimos formar imagens por meio da luz que entra em nossos olhos. Ela é recebida por uma estrutura dentro da retina. Essa informação é transmitida ao nosso cérebro por meio dos nervos ópticos. Em seguida, foi a vez do Senhor Coelho se apresentar. Com seu pelo macio, ele subiu ao palco para iniciar sua fala, e todos puderam observar suas enormes orelhas, que se movimentavam a cada salto. O coelho esperou os aplausos diminuírem e disse: Meus amigos, me ouçam bem. Como presente, Deus me deu estas lindas orelhas e com elas a boa audição. Elas me permitem escutar quem vem de longe e assim consigo me proteger daqueles que possam me atacar. As orelhas, a orelha ou o ouvido, além de nos proporcionar a audição, também é responsável pelo nosso equilíbrio. Temos 3 tipos de orelha, a externa, a média e a interna. A externa capta o som e o leva para o tímpano, onde está a orelha média. Depois disso, um sistema é responsável por levar o som até a orelha interna, que fica em nosso crânio. Na orelha interna, há uma estrutura que leva o som até a parte do cérebro responsável pela audição. Vendo aquelas orelhas enormes do coelho, todos imaginaram quanto sua audição era boa. Se era. E ele completou. Com as minhas orelhas, posso até mesmo detectar sons baixinhos. Eu até consigo fazer com que elas se mexam uma de cada vez. Olha que legal! Assim que ele terminou de falar, convidei o Senhor Caracol a se apresentar. Ele não teve nenhuma pressa para subir ao palco. Bem devagarzinho, foi se arrastando até ficar diante do grande público que esperava ansiosamente seu depoimento. A mim, meus amigos, a natureza deu um tato aguçado. Com ele, posso sentir cada pedaço do chão, das pedras e das árvores, de todo o caminho por onde passo. Sei quando algo é duro ou mole, molhado ou seco, áspero ou liso. Posso tocar objetos e sentir as características de cada um, não é ótimo? O tato. Quando estamos na barriga de nossas mamães, o tato é o primeiro sentido a se desenvolver. A pele é o nosso maior órgão, além de ser a responsável pelo tato. Os mecanismos que nos ajudam a saber quando algo está quente ou frio, por exemplo, localizam-se em nossa segunda camada de pele, também conhecida como derme. Olha o caracol. Os bichos estavam cada vez mais maravilhados.
não se cansavam de aplaudir após cada apresentação e achavam interessante como as capacidades de cada um eram mais desenvolvidas de acordo com suas necessidades. Fiquei empolgado com as apresentações e com a reação do público. Voltei ao palco para chamar mais uma convidada. Anunciei a Dona Toupeira e de dentro de sua toca ela surgiu. Todos notaram que a visão dela não era das melhores. Certamente ela não ia falar desse sentido. Ela tinha os olhos pequenininhos e, por viver em lugares muito escuros, sua visão era pouco desenvolvida. Com seu focinho, porém, ela foi farejando o caminho até conseguir subir ao palco. Foi aí que a plateia também percebeu que ela era bastante esperta e ágil e que a falta de uma visão perfeita não a impedia de se movimentar bem. Amigos e amigas da floresta, sei que todos sabem que não enxergo bem, mas em compensação tenho um olfato bem apurado. Com o meu nariz posso saber praticamente tudo sobre o que está à minha volta, disse ela bastante graciosa. Sinto o cheiro das raízes e dos pequenos insetos que me servem de alimento, e também consigo saber o que pode me fazer mal. Para caminhar dentro de minha toca, sigo o cheiro das coisas. O olfato, o nariz, é o responsável pelo olfato. Dentro do nariz há um sistema que capta os cheiros, também conhecido como odores que estão no ambiente. É um sistema bastante delicado e eficiente. No entanto, nós humanos somos os mamíferos com o olfato menos desenvolvido. Olha a Dona Toupeira. Com seu jeito calmo, todos puderam perceber que ela era muito feliz e esperta. Ao observarem a toupeira, os bichos acharam curioso existir um animal tão diferente dos demais. E enquanto eu não anunciei o último convidado, todos conversaram sobre o assunto e concluíram que as diferenças não os tornavam nem melhores nem piores entre si. Senhoras e senhores, chegamos agora ao nosso último convidado. Com vocês, o Senhor Beija-Flor. E a pequenina ave entrou voando no recinto, batendo suas asas ligeiras, enquanto todos ficavam maravilhados com sua agilidade e leveza. Amigos e amigas, passo minha vida voando de flor em flor. Tenho que saber quais delas contêm o néctar que me servirá de alimento. Por isso, a natureza me deu um bom paladar. O néctar é um líquido bem docinho produzido pelas flores. Para conseguir alcançar o meu alimento, a natureza também me deu uma língua bem comprida e dividida em duas partes. Mas quero contar uma novidade para vocês. Sabiam que eu não sou o único a ter o paladar super desenvolvido? A língua. O órgão responsável pelo paladar é a língua. Nela encontram-se estruturas chamadas papilas gustativas, responsáveis por identificar as substâncias que formam determinados gostos. As papilas gustativas também são responsáveis por enviar as informações ao cérebro para que possamos reconhecê-los. Olha que fofinho! E todos na plateia ficaram curiosos? Pois é, pessoal, tenho voado por diversos cantos do mundo e encontrei outro ser que possui o melhor paladar entre todos os animais. O ser humano! Todos ficaram espantados. Não esperavam ouvir sobre o ser humano na reunião. Conversando com outros amigos que costumam se alimentar nas flores, do mesmo jardim que eu, descobri que a língua dos seres dessa espécie é tão diferente quanto a minha. Ela consegue diferenciar todos os sabores.
Na ponta dela, eles percebem o sabor doce dos alimentos. Na parte dos lados, conseguem sentir aquilo que for salgado. Um pouco mais atrás, sabem quando os alimentos são ácidos. E a parte final da língua é responsável por fazê-los saber que o que estão comendo é amargo. Os olhos dos animais brilhavam de surpresa pelo que ouviam. E tem mais! Geralmente eles têm os 5 sentidos equilibrados, mas quando alguns desses sentidos falham, eles também conseguem viver perfeitamente. Assim como a nossa amiga topeira, por exemplo, que não enxerga muito bem e é toda feliz. Eu também me surpreendi com aquela informação, pois não imaginava que algum ser pudesse distinguir tantos sabores. Depois de tanto aprendizado, de tantas surpresas, a reunião estava chegando ao fim. Assim, fui novamente até o palco, peguei o microfone e falei: Animais de toda a floresta, aprendemos nesta tarde que cada um de nós é especial de alguma forma. Uns enxergam com mais nitidez, outros sentem melhor o cheiro das coisas. Outros têm uma audição mais aguçada ou um tato mais apurado. E alguns sentem melhor o sabor das coisas. Às vezes, pode acontecer de um de nossos sentidos ser pouco desenvolvido. Quando isso acontece, a natureza nos compensa aguçando outro sentido. E isso nos faz viver bem, apesar das diferenças. Nós nos adaptamos às nossas condições. Agora, para comemorar o fim de nossa reunião anual e celebrar o respeito que temos uns pelos outros, convido a todos para participarem de nosso banquete, cada um usando seu melhor sentido e todos se alegrando nesta festa de amizade e de harmonia entre nós. Nossa, olha o banquete dos animais da floresta! Todos deram um grande viva, saudando a beleza da vida e o que cada um tem de especial. Que legal, amigos! O que vocês acharam da história? É a história dos 5 sentidos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. A tia Jennifer tá com muita saudade, mas logo, logo a gente vai se encontrar. Beijos!